Olá, eu sou o professor Kleber Rangel e essa aula, videoaula, é sobre razão e proporção. Esse primeiro quadro que eu vou botar aqui é sobre razão, tá? Razão nada mais é do que uma divisão entre dois números. Então, quando eu comparo, na verdade, eu estou comparando dois números, até um tempo atrás a gente comparava, esse aqui é maior ou menor, esse aqui é igual, aí usava o sinal de maior, menor ou igual. Mas existe uma outra maneira de se comparar, que é através da divisão entre esses dois números. Então, quando eu comparo dois números, eu quero saber a razão, eu quero a fração desses dois números, onde o primeiro número que eu falo vai no numerador e o segundo número é no denominador. Parece estranho, mas vamos lá ver alguns exemplos, eu vou mostrar isso com os exercícios, que isso vai ficar bem claro na cabeça de vocês. Primeiro, que é uma comparação entre dois números, onde eu boto esses dois números na forma de fração, cujo primeiro número que eu falo vai no numerador e o segundo número que eu falo no denominador. Vamos ver um exemplo? Se eu quero comparar, eu fiz um desenho, reparem que o meu desenho não é maravilha não. Eu fiz um desenho de uma árvore, que ela tem 2 metros de altura, eu fiz um desenho de um prédio que tem 6 metros de altura. Se eu quero comparar, como comparar a altura de uma árvore, reparem que eu primeiro falei da altura da árvore, de 2 metros. Quero comparar com a altura do prédio, que mede 6 metros. Reparem que eu falei primeiro a altura da árvore. E a altura da árvore são 2 metros. Então, eu quero comparar 2 metros com 6 metros. E eu lembro que eu acabei de falar para vocês, razão é uma divisão entre dois números, cujo primeiro número que eu falo vai no numerador e o segundo vai no denominador. Então, a razão entre 2 metros, da altura da árvore, e 6 metros, a altura do prédio, é a fração 2 sextos. Só que essa fração 2 sextos, você reparou aqui, dá para simplificar, para tornar ela irredutível. Porque os dois números são pares, você consegue dividir o numerador por 2 e o denominador também por 2. 2 dividido por 2 dá 1, 6 dividido por 2 dá 3. Então, a razão das alturas da árvore comparado com a altura do prédio é 1/3. O que significa isso na prática? A árvore tem 1/3 da altura do prédio. Então, a árvore é 3 vezes menor, ou 1/3 da altura do prédio. Agora, se a gente fizer ao contrário, se eu quiser comparar a altura do prédio com a altura da árvore, o que eu falei primeiro? A altura do prédio com a altura da árvore. Então, a altura do prédio seria em cima, você vai botar 6, que é a altura do prédio. Agora eu vou fazer o contrário. A altura do prédio com a altura da árvore. 2. E quanto é 6 dividido por 2? 3. O que significa isso? O prédio ele é 3 vezes maior do que a árvore. Tá? Então, nesse exemplo aqui, eu estou só mostrando o que é a razão. Razão nada mais é do que uma divisão entre dois números. Tá? Botei mais alguns exercícios aqui, bem simples, para a gente fazer juntos. Número 1. Qual a razão entre 5 e 6? Repare no número que eu falei primeiro. Se eu estou falando que é razão, eu já tenho que botar o traço de fração. E se eu falei que razão entre 5 e 6, qual foi o primeiro número que eu falei? 5. É o numerador. E o segundo número que eu falei, 6. É o denominador. Simples assim. A razão entre 5 e 6 é 5 sextos. Tá? Número 2, perdão, não é letra B. Número 2, eu peço qual a razão entre 6 e 5. Reparem que parece a mesma coisa. Razão entre 5 e 6, razão entre 6 e 5. Não é. Porque quando eu falo 5 e 6, eu boto 5 em cima e o 6 embaixo. Quando eu quero comparar o 6 e o 5, então vai ser o 6 em cima, numerador, e o 5 embaixo. O primeiro número que eu falei em cima, o segundo número embaixo. Exatamente conforme, se eu quero comparar a árvore com o prédio, eu tenho que botar a altura da árvore sobre a altura do prédio. Se eu quero comparar o prédio com a árvore, eu tenho que botar a altura do prédio sobre a altura da árvore. Esse cai em vários concursos, sempre cai um exercíciozinho desse, mas pode complicar. Vamos lá. Em uma turma de 44 alunos, então você tem uma turma de escola lá, tem 44 alunos. Dentro desses 44, 24 está dizendo que são meninas. Aí a letra A pede assim, qual a razão do número de meninas e o número total de alunos? Cara, qual foi a primeira coisa que eu falei? Número de quê? Meninos. Se é o número de meninas, você vai botar em cima quem? O número de meninas, que são 24.
Você vai botar aqui 24. E o segundo número que eu falei, total de alunos. O que é o total de alunos? 44. Reparem que esses dois números são divisíveis por 2. Vamos começar a dividir por 2. Dá para dividir por 4, mas vamos começar para dividir por 2, porque tem gente que não consegue enxergar que os dois números são divisíveis por 4. Tá? Então você divide por 2, divide por 2. Simplificando essa fração, 24 por 2 são 12 e 44 por 2 são 22. Embora esses dois números já estejam simplificados, ainda dá para simplificar mais uma vez, porque os dois números são pares. E se eu posso dividir por 2 em cima e posso dividir por 2 embaixo. 12 por 2 dá 6 e 22 dividido por 2 dá 11. O que significa essa razão? A razão, eu tenho, para cada 11 alunos, eu tenho 6 meninos. Para cada 11 alunos, eu tenho 6 meninos. Ou seja, eu tenho 6 meninos em cada 11 alunos. Ou eu tenho 24 alunas dentro dos 44 no total. A comparação é essa. Estou comparando uma parte com o todo. Nesse caso aqui, o todo são 44 alunos. Eu estou comparando com a parte, né? A parte com o todo. Então, 24 é a parte da turma. Letra B de bola. Presta atenção que agora eu peço a razão entre o número de meninos. Mas o problema não te deu o número de meninos. Claro, mas se você sabe que o número de meninas são 24 e o total de alunos são 44, qual é o total? Qual é o número de meninos que tem? 44 menos 24. Então, se a razão entre o número de meninos, o número de meninos tem que ir em cima. 44 menos 24 são 20. E o número de meninas, aí o número de meninas você já sabe que o problema deu, 24. De novo, esses dois números são divisíveis por 4. 20 divididos por 4 dá 5. E 24 dividido por 4 dá 6. Então a razão entre o número de meninos e o número de meninas é 24, é 20 sobre 24, ou a cada 5 meninos, perdão, a cada 6 meninas são 5 meninos. Então essa é a razão. A razão é simplesmente a divisão entre dois números, cujo primeiro número que eu falo vai no numerador e o segundo número que eu falo vai no denominador. Simples assim. Bom, letra C, qual é a razão entre o número de meninas? Você já sabe, o número de meninas são 24 meninos. Então a primeira coisa que eu falei foram 24 meninas. Já põe no numerador. E depois você tem que ver o número de meninos. Aí o que acontece? O número de meninos você já tinha visto aqui em cima, 20. Olha, professor, eu só inverti, né? Porque aqui eu tinha falado o número de meninos para o número de meninos. Agora eu pedi a razão entre o número de meninas para o número de meninos. Se eu falei meninas primeiro, meninas vai em cima, 24 meninos. E se eu falei por segundo o número de meninos, meninos vai embaixo. Então, a razão vai ser 24 divididos por 4, e divididos por 4. Quem não sabe que é divisível por 4, divide por 2, depois divide por 2 de novo. 24 por 4 dá 12. Ou, perdão, 24 por 4 dá 6. Olha, já dividindo por 2. E 20 dividido por 4, 5. Razão 6 quintos. Repare que eu só inverti. Por que eu inverti aqui? 6 quintos e 5 sextos. Porque aqui eu pedi a razão de meninos para o número de meninas. Aqui eu pedi a razão do número de meninas para o número de meninos. Esse é um típico problema que cai em prova. Ele te dá o número total de alunos, te dá o número de meninas ou meninos e pede a razão entre esses números. Ok? Muito obrigado, até a próxima. Daqui a pouco a gente volta para falar de proporção. Então, agora que vocês já sabem o que é uma razão, que é uma divisão entre dois números, né? O primeiro número que eu falo vai em cima, o segundo número que eu falo vai embaixo. Agora a gente vai falar de proporção. Tá? Razão é uma divisão entre dois números. Proporção é uma igualdade entre duas razões. Então, na verdade, eu tenho um sinal de igual entre duas frações. Eu vou ter que igualar duas razões. Tá? Então, eu quero que vocês prestem atenção da maneira como a gente vê isso. Então, nada mais é que uma igualdade entre duas razões. Então, eu tenho aqui uma razão, né? A está para B, assim como igual C está para D. Isso é como a gente lê uma proporção. O
que é uma igualdade entre duas razões. Lembrando que razão é uma divisão entre dois números, onde o primeiro número que eu falo vai em cima, o segundo número que eu falo vai embaixo. Agora, proporção é uma igualdade entre duas razões. Então, quando eu tenho uma igualdade entre duas frações ou uma igualdade entre duas razões, na verdade eu tenho uma proporção entre essas razões. Então, a gente lê dessa forma, né? Como é que eu estou lendo? Preste atenção como eu estou falando. A está para B, assim como igual, né? Assim como C está para D. Eu quero que vocês prestem atenção no primeiro número que eu falei. A está para B, assim como C está para D. Qual foi o primeiro número que eu falei e o último? Foi o A e o D. Lembre-se que o primeiro de uma fila e o último de uma fila são os extremos. Então a gente tem que dar nomes para esses números que estão envolvidos na proporção. É a nomenclatura da proporção. Vou dar nome para os números que estão envolvidos na proporção. O primeiro número que eu falei e o último número que eu falei são os extremos. O segundo e o terceiro, simplesmente meios. Então, eu quero dar nome para esses números que estão envolvidos. Lembrando que eu botei letras aqui, porque eu estou generalizando, tá? Eu, quando falo em matemática, eu não consigo botar só aqui como números, que aí eu vou estar simplesmente deixando essa proporção. Então, a gente coloca letras aqui para mostrar que são qualquer número. Lembrando que os números de baixo de uma fração nunca podem ser zero. Por quê? Não existe, não tem sentido você dividir alguma coisa por zero. Então, os números de baixo, né, nunca podem ser zero. Então, o que eu quero fazer aqui agora é que vocês saibam como a gente lê. A está para B, assim como C está para D. O primeiro número que eu falei e o último número que eu falei são chamados de extremos. Extremos da proporção. E o segundo número que eu falei e o terceiro, o B e o C, esses dois números aqui, são chamados de meios. Meios da proporção. Então, de agora você já sabe que a proporção é uma igualdade entre duas razões e que seus nomes, né, o primeiro que eu falo e o último que eu falo são chamados de extremos e os dois, segundo e terceiro, são os meios, né? Eu agora quero que vocês saibam qual é a propriedade fundamental da proporção. Existe uma propriedade, e a propriedade é simples, né? A multiplicação dos extremos, o produto dos extremos, né, vai ser exatamente igual ao produto dos meios. O que é isso, professor? Multiplica em cruz. E o resultado tem que ser igual de um lado e do outro. E aí você tem certeza que há uma proporção entre essas razões. Tá? Então, repare aqui, eu quero que o produto dos extremos, A vezes D, você vai escrever A vezes D, tem que ser exatamente igual ao produto dos meios, B vezes C. Aí o tio explicou aqui, agora com números, com letras, falei. Como acontece isso? Como a gente vê isso efetivamente? Como a gente coloca isso nos problemas que aparecem para vocês no nosso dia a dia? Eu coloquei aqui uma proporção. Já coloquei uma proporção aqui. E aí eu estou dizendo que 2 está para 3, assim como 12 está para 18. É uma igualdade entre duas razões. A primeira razão é 2/3. A segunda razão é 12 sobre 18. E eu estou dizendo que existe uma igualdade entre essas duas razões. E se existe uma igualdade entre duas razões, eu estou falando de proporção. Para eu saber se eu estou certo, se aqui existe realmente uma proporção, eu tenho que multiplicar em cruz. Vocês vão fazer essa multiplicação que está aqui. Vocês vão multiplicar 2 vezes 18, que o primeiro número que eu falei é 2, e o último que eu falei é 18, lembra? 2 está para 3, assim como 12 está para 18. O primeiro número que eu falei e o último são os extremos. 2 vezes 18, o produto dos extremos tem que ser igual ao produto dos meios, 3 vezes 12. E aí eu executo essa conta e verifico se há uma proporção. Vamos lá. 2 vezes 18 são 36. E aqui eu tenho 3 vezes 12, também são 36. Então, aí está verificado que existe realmente uma proporção
entre essas duas razões. Eu tenho um outro exemplo aqui. 1 está para 5, assim como 5 está para 25. Qual foi o primeiro número que eu falei? 1. E o último? 25. Esses números são os extremos. Se eu multiplicar em cruz, você fizer essa multiplicação, 1 vezes 25, para que haja proporção, tem que ser igual a 5 vezes 5. E se você verificar aqui, 1 vezes 25 são 25. E 5 vezes 5 também são 25. E aí está provado que há uma proporção entre essas duas razões. Como é que cai isso em prova? Isso aqui é um exemplo de duas proporções. Como cai em prova? Verifique se há proporção entre as razões. Eu dou duas razões e você vai dizer se existe proporção. 4 terços e 20 quinzeavos. 4 terços e 20 quinzeavos. Tem que saber se há uma proporção. Você multiplica em cruz, faça a multiplicação. 4 vezes 15 tem que ser igual a 3 vezes 20. Se você multiplicar 4 vezes 15, não lembro como é que faz multiplicação por 4. Multiplicar por 4, 4 não é 2 vezes 2? Você não sabe que 4 é igual a 2 vezes 2? Se você vai multiplicar por 4, você multiplica por 2, depois multiplica por 2 de novo, o mesmo número. Olha, 4 vezes 15 é a mesma coisa que 2 vezes 15, que dá 30, e pega o 30 e multiplica por 2 de novo. 30 vezes 2, 60. Então você já chegou aqui, 60 vai ser igual a 3 vezes 20. 3 vezes 20, 60 também. Então aqui, sim, há a proporção. Aí está verificado. Vamos falar de letra B? Eu tenho duas frações, ou duas razões, e eu quero saber se há proporção entre essas duas razões. De que maneira? Vou multiplicar em cruz. Vou fazer essa multiplicação, 2 vezes 9, são 2 vezes 9. Isso tem que ser igual a 4 vezes 7. 4 vezes 7. Você vê que 2 vezes 9 são 18. Que é diferente de 4 vezes 7, que são 28. Então aqui não há proporção. Tá? Então, para verificar se duas razões são proporcionais ou não, eu multiplico em cruz, pela propriedade fundamental das proporções. A multiplicação dos extremos é igual à multiplicação dos meios. Não precisa gravar isso, basta multiplicar em cruz. Tá? Multiplicar em cruz, você já sabe que eu estou multiplicando o primeiro com o último, o segundo com o terceiro. Multiplicação dos extremos igual à multiplicação dos meios. Agora, tem um outro exercício que também aparece, que lembra que quando eu falo de razão, eu falo de dois números, né? Quando eu falo de razão, eu estou falando da comparação entre dois números, onde o primeiro vai em cima e o segundo vai embaixo. O primeiro é o numerador, o segundo é o denominador. Quando eu falo de proporção, eu falo de 4 números, né? 2 está para 3, assim como 12 para 18. São 4 números aqui. Muitos probleminhas que vocês vão ver aí, eu vou esconder um dos números e vou pedir para você calcular qual é esse número que está faltando. Então é assim, eu vou botar uma letra no lugar de um número que você não conhece. E aí você vai ter que descobrir que número é esse. De que maneira? Vai cair numa equação do primeiro grau e você resolve facilmente. Olha aqui, ó. Eu tenho x está para 5, assim como 16 está para 20. Qual é o número que tem que estar aqui no lugar do x para que exista uma proporção entre essas duas razões? Qual o número que eu tenho que botar no lugar do x? Só um número satisfaz essa... O x só vai servir um número. Então vamos lá. Tem que pensar assim, que se eu multiplicar em cruz, 20 vezes x, você vai escrever 20x. Isso vai ter que ser igual a 5 vezes 16. 5 vezes 16. Ora, 20x então vai ter que ser igual a... tia, eu não sei fazer 5 vezes 16. Mas se você pensar, 5 não é metade de 10... Mas você sabe como multiplicar 16 vezes 10. Basta colocar um zero no final do 16. 16 vezes 10 dá 160. Mas como você não está multiplicando por 10, você está multiplicando pela metade de 10, que é 5. Basta você calcular metade dos 160 que você encontrou. Então, 5 vezes 16 vai ser igual a 80, que é a metade de 160. Se você tivesse multiplicado por 10, depois você divide por 2, você encontra os 80. E aí você tem que 20x igual a 80, o x vai ser um número, presta atenção, isso aqui é uma equação de primeiro grau, onde x vai ser um número que multiplicado por 20 dá 80. Qual é o número que multiplicado por 20 dá 80? Pega o número 80, divide por 20 e vai dar 4. Esse número é o 4. 4 vezes 20 dá 80. Então x vai ser igual a 4. O que significa isso? É como se eu tivesse colocado o 4 aqui em cima
e aí resolve o meu problema. Letra B é a mesma coisa. Eu te dou 3 números e peço um quarto. 3 está para 4, assim como 18 está para x. Eu quero saber qual o valor de x para que haja uma proporção aqui. Então você vai fazer de novo a multiplicação em cruz. 3 vezes x, 3x. Isso vai ter que ser igual a multiplicação 2 meios, 4 vezes 18. 4 vezes 18. De novo eu falo para vocês que se vai multiplicar por 4, basta você multiplicar o número 2 vezes por 2. 4 é 2 vezes 2. Se você multiplicar 18 vezes 2, são 36. Multiplica 36 por 2 de novo, você vai encontrar 72. Então você vai ter que 3x vai ser igual a 72. E aí então x vai ser igual a 72 divididos por 3. Aí você vai ver que isso vai dar 6 vezes 4, 24. Então x igual a 24. Então para que o número, para que haja uma proporção entre essas duas razões, o x tem que ser igual a 24. 72 dividido por 3 dá 24. Se você curtiu, né, você dá um like lá no tio, ou primeiro se inscreva no canal, depois dá um like. Eu não sei exatamente qual é a ordem, mas é isso aí. Um abraço, até a próxima.